Olá, Poços de Caldas e região, estamos chegando com mais uma edição do Sem Filtro aqui pela TV Poços em dois horários, no sábado às 2h30 da tarde e no domingo às 9h30 da manhã. Gente, eu a conheço há muito tempo, desde a minha época de reportagem. Ela é amiga aqui da casa, faz tempo até que não Faz. aparece por aqui, eu tenho um maior carinho por ela e fiquei muito feliz dela ter aceitado esse convite para a gente falar sobre vários assuntos importantes, assuntos que mexem muito com o nosso comportamento, o comportamento humano. A Mariângela Moura, que é psicóloga, gente, há 41 anos, Não fala. ela tem mais tempo do que a TV Postos. Primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito Obrigada, obrigada, minha Ludmila. querida, por ter Obrigada. Eu aceitado agradeço o convite. ter Estou vindo sempre à aqui para a gente falar disposição. de assuntos tão importantes, né, que incomodam, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Então, Precisamos. cada vez que a gente vê os noticiários, a gente vê que as coisas estão cada vez piores. O ser humano está, não sei o que está acontecendo. O povo está ficando, está endoidando, né? Mais ou menos por aí, né? Está endoidando, porque é abusador, estuprador, psicopata, narcisista, crianças, né? Pessoas aí matando crianças, abusando de crianças, mulheres sendo assassinadas todos os dias, É, é. feminicídio. E aqui a gente não está falando nenhum discurso feminista, não. A gente está falando porque a sociedade está pedindo socorro, a sociedade precisa de ajuda. E às vezes as autoridades não É. conseguem dar conta. Ludmila, nós temos conhecimento, muitas vezes, pelo noticiário, pela TV, um caso esporádico, alguma coisa que aconteceu aqui em Poços, ou alguma coisa que aconteceu em algum lugar do Brasil ou do mundo. Mas nós não temos noção da Dimensão. dimensão dessas violências. As violências, né? Existem várias violências. Existe a violência sexual, existe o feminicídio, existe o bullying, né? Existe a violência física. Então, são várias violências que as pessoas, no caso do bullying, não só mulheres, mas que as pessoas sofrem quase que Todos os diariamente, dias, todos né? os dias, Silenciosamente. silenciosamente, silenciosamente. E quando nós silenciamos, quando a vítima silencia, ela está protegendo o O abusador, o agressor. agressor, né? Ela não está se protegendo, ela está protegendo o agressor. Porque ela tem medo. Medo, sentimento de culpa, e o agressor, muitas vezes, aí você falou um pouquinho a respeito do narcisista, deixa eu entrar aí. O agressor, muitas vezes, ele tem uma personalidade narcisista que ele é extremamente envolvente, o centro das atenções é ele é um manipulador, completamente manipulador. Ele manipula a vítima de tal forma que ela acaba pensando, eu sou culpada, eu estou errada. Eu acho que a culpa é Porque minha. E chega até exatamente. pedir desculpa. Isso tem um Exatamente. nome, isso se chama gaslighting, que é o que o homem faz com a mulher. Não, você é maluca, eu não fiz Ele isso, transfere toda a culpa para ela toda a culpa e para ela ela. acredita que ela está tão errada que ela vai aceitando a situação. Exatamente, ela vai aceitando. Aí ela aceita uma agressão verbal, aí ela aceita uma punição. Não, com essa roupa você não sai, ela aceita. Você não tem Hoje capacidade para fazer certas você não vai coisas. trabalhar, hoje você não vai sair de casa. E aí ela vai aceitando. E essas agressões, né, vamos dizer, verbais, elas chegam a uma agressão física, né? Essas agressões verbais geram as agressões psicológicas, que geram todo um contexto aí que a gente pode falar depois, e elas geram agressões físicas. Partindo da agressão física, né, muito provavelmente chega a um feminicídio. Nós temos o caso desse tenente-coronel em São Paulo, né? Nossa, esse caso Esse caso repercutiu repercutiu, demais. por quê? O que acontece hoje, pesquisando, estudando o comportamento do casal, desde que eles estão juntos, é assim, ele que escolhia a roupa, ele que dizia que ela tinha que fazer, ela só trabalhava na polícia porque estava junto com ele, ela era subordinada a Subordinada a ele, ele. inclusive no trabalho, né? Então, assim, para o homem, o prazer é É a mulher dominar.
dominar, a mulher ser Ter o subordinada a controle mim. sobre ela. Então, e ela pediu ajuda, né? Ela pediu ajuda para os pais e tal, mas sempre aquela questão, hoje é a última vez, ele vai mudar, ele vai mudar. Nunca muda. Até que chegou a agressão física e da agressão física E partiu para o ainda feminicídio. falando sobre isso, tem um áudio, né, dela que foi, acho que foi o Globo que noticiou, de um ano atrás, ela falando com o pai, que querendo se mudar, falando, pai, eu preciso arrumar uma casa perto de vocês para ajudar a criar o filho, porque então ela já estava planejando sair do lar, mas não deu tempo, né? Então, eu até fazer um apelo, gente, se vocês estiverem passando por isso, ou se alguém pediu ajuda para vocês, A gente não pode seja virar uma as costas, ajuda, né? seja uma ajuda física, me tira daqui, me arruma um profissional, ajudem, porque quando a pessoa chega, A esse quando a ponto, mulher chega a pedir ajuda, é porque realmente as coisas estão acontecendo. saiu do controle. Saiu do controle. E casos como o dela é mais comum do que a gente imagina, né, Ângela? É São muito muito comum, é comuns. muito comum. Eu acho que se fosse noticiar todos os casos de violência, desde violência verbal, física, ao feminicídio, diariamente, eu acho que nós teríamos um programa só sobre isso. Então Porque não daria tempo para a gente falar sobre. acontece, eu não sei muito bem a estatística, mas eu acho que acontece um caso. São 5. Enquanto a gente está falando aqui, São 5 casos, 5 então. casos por Então é dia. muito comum, né? E o que eu percebo, o que eu mais percebo é a dificuldade que a mulher tem em sair desse Você relacionamento. sabe que eu ouvi um delegado, ele está indo nas escolas para orientar os jovens e as crianças sobre isso. E ele dizia com todas as letras, ele falou, gente, o abusador, ele vai minando a cabeça da mulher. Primeiro ele vai lá, ele dá tudo para a mulher, depois ele vai tirando aos poucos, aí ele tira o poder dela, ele deixa ela totalmente dependente emocionalmente, ele começa a já jogar na cara dela que ela não tem capacidade de trabalhar, se ela abandonar o lar, o que ela vai fazer? Ela vai ficar desamparada, nem a família vai querer, que ela é uma imprestável, e aí ela vai embutindo tudo isso na cabeça e ela fica com medo. Por isso que muitas vezes a gente vê casos de mulheres que vão até a delegacia denunciar seus agressores, só que passa um tempinho, ela vai lá e retira, de medo. Exatamente. Esses homens que você citou são os narcisistas. Quais são as características? No início de uma relação, eles são gentlemen. É aquele homem que abre a porta para a mulher entrar, é aquele homem que manda flores, manda chocolate e vai conquistando. Eles são extremamente sedutores, extremamente conquistadores. Porém, é como se ele visse aquela mulher como um alvo, uma presa, né? Para ele se... Eu não te quero, mas eu não te Exatamente. A partir daí, quando ele sente que ele já conquistou, que está com ela, aí começa, né? Você não faz isso, você não faz aquilo, eu sou o centro das atenções. Porque o que é o narciso, né? O narcisista? O narcisista, ele olha só para ele se vê apenas na relação. Então, assim, é aquele que chega no começo, por exemplo, chega no restaurante, o que você quer comer, escolhe e tal. Depois de um tempo, é aquele que chega no restaurante e fala, nós vamos comer isso, 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 isso. Né? A mulher perde a voz, ela perde a voz, ela perde a sua identidade, quem sou eu? Mas o que acontece? Ela ainda está hipnotizada por aquele início, por aquela sedução. Então, ela vive assim, não, ele vai voltar a ser o que era. É só uma fase. É só uma fase, vai passar. Vai passar. Eu ouço muito isso no consultório. E aí a gente está falando também do outro lado, porque tem mulheres também que têm esse papel de narcisista dentro da relação. E o homem fica completamente refém. Fica completamente refém. Porém, a mulher age dessa forma, ela age, vamos dizer, com características narcisistas, mas o desejo dela é manter esse controle, ser extremamente dominadora. Ponto. Ela não parte para agressão, até às vezes parte para agressão física, mas a mulher não chega
ao extremo Como homem. de assassinato. Se acontece de haver um assassinato, a mulher matar um homem, é porque ela foi abusada, ela se revidou, né? Mas a mulher narcisista, o desejo dela é só de manter esse controle, é só de deter o poder. O homem vai além. O homem, é como se ele fosse um pouco sádico, ele sente prazer na dor do outro. Entendi. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta a gente vai falar sobre bullying, a gente vai falar sobre estupro em crianças, né? Hoje também é um assunto que tem que estar sempre falando, porque as nossas crianças sempre foram abusadas e agora, por conta das redes sociais, o assunto está vindo mais à tona, mas sempre existiu. Aqui em Poços também o índice é altíssimo. A gente volta já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados, tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Voltamos com Sem Filtro aqui pela TV Poços e hoje recebendo a psicóloga Mariângela Moura, que estava sumida aqui das telinhas da TV Poços. Mas agora nós vamos tomar o nosso café da Café Poços. Vamos, Depois vamos. a gente continuar falando dos nossos assuntos polêmicos. Frio e quente. Oferecimento Café Poços, a união dos melhores cafés. Avenida João Pinheiro, 757. Voltamos. Olha, aqui é o convidado ou a convidada que serve a apresentadora. 2 xícaras, uma com a palavra paz e a outra com a palavra fé. Qual que você vai me servir? Eu vou te servir paz. Paz. Ai, paz é bom, né, Mariângela? E fé fica para mim. Olha, eu sempre gosto de brindado com um cafezinho. Ai, Cafezinho aqui é melhor sem coisa. açúcar. Você toma café sem açúcar? Sem açúcar. Sem Ângela, açúcar. você é uma mulher de fé, de muita fé? Muita fé, muita fé. Muita fé. Eu acho que eu estou aqui, passei por algumas dificuldades relacionadas à saúde e muito do que, assim, do fato de eu estar aqui foi minha fé. A minha fé, a minha força de vontade de continuar trabalhando, de continuar atendendo, cuidando dos Isso é meus bom. pacientes. Não parei um minuto, né? Eu saí do hospital dia 20 de dezembro, dia 6 eu já estava atendendo. Ai, que gracinha. Então, assim, a minha força de vontade de ficar com os meus filhos, né? De ver meus filhos realizados. Vontade de viver. Vontade de viver. Isso é bom. Então, muita fé. Eu tenho muita fé, eu creio muito, tenho muita fé. Bora lá, então. Mariângela, quem você convidaria para tomar aquele cafezinho com você? Que às vezes no dia a dia, na correria, tantas coisas que a gente faz durante um dia, né? Que eu falo que às vezes o dia é tão pequeno, né? Às vezes a gente precisa parar, ter essa pausa, falar, preciso tomar um cafezinho. Eu convidaria uma grande amiga minha que
que nesse momento que eu passei, nessas dificuldades, ela teve do meu lado o tempo todo. Foi uma irmã para mim, Qual é o nome dela? né? Zezé, Maria José. Ah, Maria José, aquele cafezinho para você, Para Maria você, José. Zezé. Isso é tão bom a gente ter, que eu falo que é muito fácil a gente ter amigos quando a gente está bem, para fazer um churrasquinho, para ir numa balada, mas no momento que a gente precisa mesmo, você pode ver que são poucas as pessoas que É difícil estendem as até, mãos, é difícil até dizer para você, eu ofereceria esse café para Zezé, que é minha amiga que me ajudou. Tantas pessoas, eu recebi tanto Tanto apoio, carinho. tanto carinho. As minhas amigas, elas brigavam para ver quem é que ia ficar no Ai, hospital que comigo. belezinha. Você é uma Sabe? querida. De ir para casa, de fazer sopinha para mim. A Cris, uma amiga muito do coração, Todas fazia irmãs. sopinha, levava para mim. E todo mundo, assim, é muito gostoso essa amizade, muito gostoso. Então, eu também Então esse acho café que vai para todas as suas todas amigas. as minhas amigas, todas, É. todas que Maria estavam Ângela, comigo. e quem você não convidaria para tomar um café nesse momento? Um narcisista. Um narcisista? Um narcisista. Porque, como a gente tem uma experiência clínica grande e muitos estudos, muitos casos, né, de narcisismo, a gente consegue perceber, detectar um certo grau de narcisismo ou o que isso pode acontecer. Então, às vezes eu olho assim, eu vejo, esse é um narcisista. Eu não Não, dá até medo, né, de conversar com uma psicóloga assim do seu naipe, porque assim, você vai analisando as pessoas, né, pelo olhar, pelo gesto, nem pelo tanto. comportamento, não é? Porque a leitura, né, o corpo fala. Fala, leitura E corporal. 41 anos, não é para qualquer Um profissional, não. narcisista, um homem machista, um homem, enfim, aquele Que homem quer ter o controle de que tudo, quer que ter quer o ter controle, atenção, que né? atenção. Eu estou colocando E esse. isso que a gente está falando também serve para as empresas, Isso. na escola. Eu estou falando desse que eu não convidaria porque é o nosso tema, né? É o nosso assunto. Mas eu não convidaria muitas características de personalidade por aí para tomar um café comigo. Eu não perderia meu tempo. Não, né? De Não. jeito nenhum. De E jeito nem nenhum. consegue consertar também uma pessoa dessa, né? Ou tem tratamento? Não. Olha, Aquelas. até dá para fazer uma psicoterapia, entrar com medicação, estabilizar o quadro, mas é muito difícil. É muito É muito complicado. difícil. Que aí a pessoa, às vezes, ela não assume, né, que ela é tudo isso. Ela, na cabeça dela, ela é uma pessoa perfeita. Ela não tem esse conhecimento, Não tem. né? Ela não tem essa consciência. E qual que é a diferença do psicopata para o narcisista? O narcisista, ele tem esse lado, né? Sedutor, ele tem esse lado manipulador, ele tem esse lado de querer agradar, de querer fazer o bem. O psicopata, ele já entra com alguma coisa Ele é mais frio? mais frio, ele já entra com uma questão de sadismo muito forte. Ele já vem com a maldade. Já vem com maldade. Existem alguns estudos que associam o narcisista a uma psicopatia. Então, assim, muito do psicopata tem um pouco de narcisismo. E muito do narcisista também tem um pouco da psicopatia. É uma divisória muito sutil, um limiar que a gente fica... Até para o diagnóstico. Para diagnosticar, sabe? Né? Até para o diagnóstico. Mas você sabe que eu estava ouvindo esses dias também um profissional dizendo que o psicopata, ele é frio, e às vezes calculista. Ele não tem muita noção da maldade. Quando ele vê, ele já fez. O narcisista, ele já tem. E ele não tem arrependimento. Sim. Não é? Ele está sabendo o que ele está fazendo. Sim. O psicopata, ele é estrategista. Geralmente inteligentíssimo. Geralmente são os serial killers, né, que a gente vê por aí. É aquele que é obstinado, que ele é obcecado por determinados... Não tem empatia, não tem amizades. Não. Ele é determinado por algumas atividades, por exemplo, determinado a matar mulheres, sei lá. Algum trauma que de repente ele está trazendo. Loiras, né? Por exemplo. Né? Então, assim, ele é muito... Ele é focado naquilo, ele é muito metódico, ele é muito estrategista.
ele chega a ser maquiavélico. Agora, o narcisista é aquele cara que é o... Convive socialmente, ele convive socialmente, ele tem, né? Ele tem esse, vamos dizer assim, usando uma expressão popular, ele tem uma lábia, né? Tem um traço mais Mas amável, existem né? também alguns psicopatas que convivem socialmente. Então, por isso que eu falei que a gente tem que ter um Difícil, né? cuidado para fazer esse diagnóstico. Agora, você viu que o meu ponto aqui ele é rústico, né? Nós vamos para mais um intervalo. Na volta a gente vai falar sobre bullying, suicídio e também sobre abusadores. A gente volta já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Voltamos com Sem Filtro aqui pela TV Poços, sempre em 2 horários, no sábado às 2h30 da tarde e no domingo às 9h30 da manhã. E o nosso conteúdo fica disponível no nosso YouTube da TV Poços. Gente, hoje a gente falando de assuntos tão importantes que eu falo que até pesa para a gente falar, dói, mas é necessário. A gente precisa todo tempo estar falando, lembrando a sociedade dos nossos direitos, porque às vezes só são embutidos para a gente os nossos deveres, mas a gente tem muitos direitos e muitas vezes as pessoas esquecem disso. Vamos falar, a gente está falando aí das nossas crianças, né? Agora foi implantado recentemente o ECA para as redes sociais, mas eu acho que isso ainda não é o suficiente, porque tem muita coisa acontecendo por trás das redes sociais que a gente nem imagina. A Felca agora recentemente, né, descobriu uma rede de prostituição que eu fiquei assustadíssima. E aí, existem muitas outras. E muitas, não, e desde agora, pra você ver, não faz tanto tempo que eu saí do diário, da reportagem, eu ficava sabendo de cada situação que acontece aqui em Poços de Caldas, dentro de casa, o agressor, padrasto, pai estupando filha. Eu falo, meu Deus, as pessoas estão doentes. Esse tipo de homem já é doente, né? Sim, já é doente. Não tem mais cura tem isso. Um transtorno, tem um transtorno. Ou é pedofilia, se for com uma criança, ou é um transtorno sexual sério, né? O abusador. Ele tem a doença, uma coisa com criança, né? Sim, sim. O abusador, ele atinge, se for o pedófilo, ele atinge a criança principalmente através da internet, né? E ali ele vai seduzindo aquela criança e vai agradando tomando a criança, espaço, fazendo parte da vida. Mas uma coisa, Ludmila, que eu acho, e que eu falo muito isso, é o seguinte, é a atenção, a percepção dos pais sobre isso. A gente vive num mundo muito corrido e corre dali, corre daqui, trabalha, não sei o quê, os pais, a mãe, hoje em dia está todo mundo... Ô, Ângela, mas estão te cortando, mas assim, nós somos da época que a minha mãe, por exemplo, quando ela falava para mim assim, ó, vai lá comprar pão, não conversa com ninguém, se alguém te der uma bala, não aceita. Se ele continuar insistindo, corre, começa a pedir socorro.
a gente era educado assim, dessa forma, né? Eu não sei como é que está sendo hoje a educação dos pais com os filhos em relação a isso, porque isso é muito grave, porque eles chegam assim, né, de mansinho, mas agradando. eles chegam como se eles fossem um adolescente ou uma criança da idade deles. Ele Então, se coloca, assim, né, o que acontece? A maioria das crianças hoje, dos pré-adolescentes, 10, 12 anos, enfim, não tem idade certa para isso. Vivem muito em computador, em jogos online e tal. E eles jogam com amigos da mesma idade. Nesse amigo da mesma idade, infiltra-se entra. uma pessoa se passando por uma se criança. passando por uma criança, ou até mesmo se for se estiver seduzindo uma menina, se passa por um menino, ou se estiver sendo seduzido se passa por um menino, então assim, por uma menina. É difícil, né? E vai ali, vai fazendo amizade, vai criando aquela teia. Aquele vínculo, né? E é impressionante como você, conversando com um adolescente que joga online, que vive muito focado nas redes sociais, é como assim, meu amigo, é meu mano, é meu brother, é meu não sei o quê. E a gente fica assustada com isso. E os pais têm que entrar em cena, saber, ter controle, eles têm que obedecer, falar, não, você tem que usar, vai jogar até certa hora, depois tirar. Limite é porque muito o limite, importante. Exatamente. É muito importante colocar o limite, colocar a hora, saber o que está jogando, saber quem que é, Quem são se as pessoas. possível conhecer quem são essas pessoas, estabelecer um território. Olha, você vai jogar online só com o pessoal daqui de Poços, um exemplo, né? Olha, você vai jogar online, não ampliar muito. Existem adolescentes que jogam com pessoas fora do país, né? Então, isso é muito difícil. E aí, acaba... A família perde o controle. Vamos tomar um lanche no Aí já quer conhecer McDonald's, vamos não sei o quê, vamos isso. E aí, a coisa vai por um lado, principalmente com as meninas, e elas são facilmente seduzidas e acontece a violência. Agora, falando sobre bullying, o bullying nas escolas. Gente, eu sofria bullying também, porque eu era muito magrinha, eu tinha os olhos grandes, eu era fora do padrão das meninas da minha idade na época. Então, assim, minha mãe falava assim, minha mãe fazia eu ficar forte, porque às vezes eu chegava em casa chorando, ela falou, não, tem que resolver, vai lá e resolve. Sabe, eu não chorava em casa, eu tentava resolver Isso. Hoje em dia, os jovens estão vendo que os jovens estão muito fracos. Isso. Os adolescentes estão muito fracos. Essa atitude da sua mãe é uma atitude assertiva. O que eu vejo hoje, algumas mães, alguns pais, por desconhecimento, dizem assim, não, é brincadeira. É brincadeira. Eles estão brincando com você, eles não estão levando a sério. Ou então, assim, ele falou que você é gordinho, então fala também, sabe? Não é por aí, não é por aí. A criança que sofre bullying, se ela chega em casa e conta para os pais, ela está pedindo ajuda. Ela está pedindo ajuda. Ela quer acolhimento, ela quer ser escutada, ela não quer ser julgada. Né? Então, não é o momento de julgamento, é o momento de ir à escola, de conhecer, de conhecer. E saber o que está acontecendo para que a pessoa está fazendo esse tipo de brincadeira. Porque, na realidade, não é brincadeira. Não é muita maldade. Não é brincadeira. É maldade. E existem crianças que não dão conta do sofrimento, que é um sofrimento, é um abuso psicológico muito grande. Como eu falei dos abusos, né? Só te cortando um pouquinho, que existe o abuso psicológico, existe o abuso verbal, existe o abuso físico, existe e que acaba no feminicídio. O abuso, né? O abuso psicológico, ele muitas vezes acaba no suicídio. Ele vai minando. Não só através do bullying, as próprias mulheres que vivem numa relação conturbada, violenta, psicologicamente, elas não conseguem sair, elas se matam, elas suicidam. A gente teve agora recentemente o caso da Noeli, né, que é a espanhola, que foi abusada por 8 homens. Ela não aguentou tanto sofrimento que ela tentou suicídio, não conseguiu, ficou tetraplégica, lutou na justiça por 5 anos contra o pai, porque o pai não queria que ela fizesse isso. E lá ela conseguiu a eutanásia, conseguiu tirar a própria vida, porque ela estava porque a gente não sabe a dor da pessoa, cada um entende e enfrenta a dor da maneira que pode. Tivemos agora no Rio um caso de estupro coletivo. E um menor que era
o menor, né, coordenando com uma menina, acho que ela é menor também. Então, assim, o que é isso? O que está O que está acontecendo, acontecendo né? com a cabeça dos O que jovens, está né? acontecendo? Eu acho que nós precisamos ainda, como você colocou no começo, não é uma questão de feminismo, de Não. nada disso, mas nós precisamos ainda estar vendo a raiz da situação. Né? O que está por trás disso? O que esses garotos estão aprendendo? O que esses garotos estão Qual que é a vivenciando? referência? Qual que é a referência que eles têm? E muitas vezes, não chegar para uma mulher que sofre e falar assim, mas por que você não sai dessa relação? Por que você não sai? O que você está fazendo aí? Não, a pergunta é o contrário. O que eu posso te faz ficar E o nessa que eu relação? posso fazer para te ajudar também? E o que te faz ficar aí? Exatamente. Né? Porque às vezes nem ela está sabendo. Avaliando o que te faz ficar aí. Um menino que sofre bullying, uma menina que sofre bullying, né? O que te faz aceitar isso? Por quê? Porque realmente eu sou feia, eu sou burra. Né? Então, mexe com o quê? Aí entra o aspecto psicológico, mexe com a autoestima, né? Tanto a mulher quanto a criança que sofre bullying vive uma situação pós-traumática, né? Vive uma situação não só psicológica, mas neuropsicológica, né? Isso afeta a memória, afeta o sono. Tudo. Então, toda uma sequência, uma cadeia né? de situações, né? Aí ela já perde vontade de se socializar, de conversar, ela vai perdendo vontade de viver. Gente, se vocês Isso que a gente está falando é muito sério. Se vocês têm um filho, uma criança que se isola, chega da escola, fica trancado no quarto, não sai de casa, não tem muito contato social, verifica se ele não está sofrendo bullying, verifica se ele não está sofrendo algum tipo de abuso pela internet, se ele não está sendo seduzido. Alguma coisa está acontecendo. Porque a criança, ela dá sinais. Dá sinais. Os pais que ele são atentos... ele é muito bonzinho. Os pais que são atentos à criação dos filhos, eles notam. A primeira coisa, né, de ficar mais calado, de se isolar, de não querer comer, de não querer sair mais, de não ter vontade de se arrumar, de ficar com medo, né? Tem crianças que ficam até com medo do próprio convívio social. Então, gente, eles dão sinais. Dão sinais. E a gente não pode ficar naquela posição de passividade assim, ele não falou nada comigo. Não, ele está falando sim. Ele está falando. A hora que ele chega para pedir ajuda, talvez seja tarde demais. Né? Acontece, o suicídio acontece em todas as classes de abuso, seja abuso da mulher, seja abuso emocional, psicológico, até o bullying. Maria Ângela, agora só para terminar, gente, nós como jornalistas, nós temos uma ética profissional de não divulgar suicídios, porque a gente tem na nossa cabeça que quanto mais a gente divulga, mais você vai promovendo, estimulando o ato. Mas suicídio acontece todos os dias, aqui em Poços de Caldas, em Minas, no Brasil, fora daqui principalmente. Então, a gente, como jornalistas éticos, a gente não tem o costume de divulgar, mas suicídio acontece muito. Eu fiz... Olha, a gente está até chegando no final, Maria Ângela, e nós vamos voltar a falar desse assunto, porque você viu que o meu programa é pequeno e a gente fala bastante. Mas eu posso falar rapidinho? Pode, rapidinho. Eu fiz uma especialização sobre adolescência há uns 4, 5 anos atrás, e nós falamos muito de suicídio. E aí... como você disse, na classe de vocês, no jornalismo, é ético não anunciar a causa da morte. Mas nós precisamos falar de suicídio. Mas a gente está falando aqui, né? A gente está abrindo. Nós precisamos falar de suicídio. Nós precisamos dizer, nós precisamos alertar os pais, nós precisamos alertar nossas mulheres. Por quê? Nós precisamos falar para dizer, olha, tem saída. Tem como você resolver o seu problema. Tem tratamento. Peça ajuda, né? Peça ajuda de um profissional, peça ajuda de um familiar. Tem como você sair dessa. Nós estamos aqui para te ajudar. Então, o extremo, você vai tirar a sua vida. Né? Então, antes de tudo isso, vamos pedir ajuda. Quem estiver acompanhando a gente, quiser conversar com você, onde você está atendendo? Eu estou atendendo na Rua Piauí, número 500, no Centro Clínico Luiz Cardoso.
O telefone de contato lá do consultório é 3721-0560. Fiquei muito feliz. Eu que de você ter agradeço. vindo. Com Eu certeza que a gente vai agradeço. voltar para a gente falar sobre outro. Olha Vamos. quantas pautas nós deixamos para trás. Porque Muita não dá, coisa. é muita coisa. E a gente tem que esmiuçar mesmo o assunto para as pessoas entenderem da gravidade que está acontecendo na nossa Seria sociedade. um programa para cada Pra coisa. cada assunto, Um programa para exatamente. bullying, um programa Mas a para gente pode feminicídio, fazer, tá? um programa para... A gente pode fazer, com Vamos certeza. sim, Muito obrigada. Eu que te Um ótimo final de agradeço. semana. Obrigada Gente, pra muito você obrigada também. pela audiência, pelo carinho, pela companhia. Vandinha, Edmo, Ilgner, Dona Maria, Pedrinho, Selma, Donivaldo. Olha, grande abraço para vocês. Sandrinho Tanaka, o meu editor querido. Gente, um ótimo final de semana e eu volto na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.